Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Por Dentro da Pós, um programa dos cursos de pós-graduação da Uninter. E hoje a gente vai tratar do tema bem especial que é a comunicação em 2025 e as tendências para 2026. E para isso eu tenho uma convidada aqui que é a professora Edna Jimenez, que sempre está comigo acompanhando em todos os programas e eventos da área de comunicação, né, Edna? Bem-vinda. Obrigada, sempre na parceria, né? Falando muito de comunicação aí em vários programas, né? Rádio, TV, a gente está sempre por aí. É isso mesmo. Bom, você já me conhece, eu sou o professor Clóvis Teixeira Filho, coordenador dos cursos de pós-graduação na área de comunicação da Uninter. E para a gente começar essa conversa, Edna, eu acho que a gente separou alguns temas aqui que foram Sim. bem envolventes em 2025, né? E que vão nos levar a pensar a comunicação ali para 2026. Eu queria começar com essa questão das Big Techs, porque foi realmente um grande falatório durante 2025. As movimentações das grandes empresas, tanto no uso de dados comunicacionais e dos usuários, mas também com direcionamento ali para a regulação dessas plataformas que ainda não é existente no Brasil. Então a gente já vê alguns avanços ali na União Europeia para essa regulação, mas no Brasil, especialmente por meio da PL 2630, né, do projeto de lei 2630, ele foi engavetado. E até agora, essa discussão tem sido, digamos assim, deixada de lado pelo nosso Congresso. Então, e ela tem uma importância significativa, tanto para usuários, né, por conta dos dados, mas também para a responsabilização dessas plataformas em momentos críticos, que a gente vê ali, inclusive, de crimes bem tipificados, né? Que fica aí, de quem que é a responsabilidade, porque tem uma estrutura que monetiza esses conteúdos e também tem o usuário que produz esse conteúdo. Então fica essa briga. Como é que você vê isso? Como que você sentiu essa discussão? Chegou um momento que ela estava bem alta, né? É, Que todo mundo só falava disso. A gente abria as redes sociais, mesmo as plataformas de notícias, e só falava disso. E parece que ela deu realmente uma esfriada ali. Não sei exatamente quem fez esfriar ou quais as pessoas, né? As sim. entidades que fizeram esfriar, mas isso foi esfriando. E realmente é muito necessário. Esses crimes que a gente vê, a gente não entende, como usuário, a gente não entende como vazam os dados, né? Uhum. Mesmo em ligações. Eu, pelo menos, não entendo como que as pessoas conseguem meu número, conseguem saber onde eu tenho conta, como é que tantas pessoas têm acesso a esses dados. Então, acho que isso tem até para proteção das próprias empresas, das plataformas, porque Uhum. esses crimes parece que só crescem. Aí tem um que todo mundo cai, aí todo mundo divulga, tá bom, esse não. No dia seguinte tem um novo. Sim. Tem uma nova forma, com links falsos, com utilizando os dados, com aquelas mensagens que faz você, que não deixa você pensar, né? Que pegam você meio de surpresa ou que usam uma parte mais sentimental e acaba ali pegando a população. Então é difícil ter parado tanto. A gente está tão Uhum. atrasado com relação a essa regulamentação, porque precisa para os Sim. usuários, para as próprias plataformas, porque é o que você falou, quem vai ser responsabilizado? Muitas vezes a gente joga só também para eles, e não seria o caso. Então, acho que isso daí teria que andar, mas como, né? Não Sim. tem muito o que fazer. Eu lembro que eu participei de um programa para debater isso numa rádio há 2 anos atrás já. E isso ficou pendente, porque a gente vê que as plataformas também não participam das audiências públicas quando são convidadas a dar suas opiniões, a verificar qual que Sim. seria, né, o possível direcionamento para essa responsabilização. A gente vê uma troca de uma equipe humana por inteligência artificial para fazer essa curadoria do que seria um risco ou um crime, né, desenvolvido ali na plataforma. E não só crimes, né, financeiros, né, de vazamento de dados, mas também violência contra a mulher, racismo, enfim, outros crimes já bem tipificados aí na questão brasileira, né? Então, a gente vê realmente que essa esfriada, e claro, né, isso tem um lobby pesado que a gente vem discutindo, inclusive envolvendo governos hoje, né, porque existem alianças estratégicas entre Big Techs e governos, então, claro que isso é de interesse também
de países, de nações. Então, isso já envolve até, talvez, uma possibilidade de regulação internacional, com acordos Sim. que vão envolver outros países. Então, acho que isso vai ser tendência também para os próximos anos, porque não foi resolvido até agora, né? Esperamos, né, que essa seja a principal tendência para 2026. Finalmente sair essa regulação toda e de repente, se for a nível mundo, que o Brasil entre também nisso e já comece a caminhar. E o Brasil tem um histórico interessante nesse sentido, Sim. porque tem um marco civil, né, da internet, a gente correu bastante nos últimos anos para tentar acompanhar essa digitalização da vida. Mas, nos últimos tempos, os avanços foram muito rápidos e a gente tem que dar uma atualizada nisso também. Então, eu sempre coloco que a gente tem duas vertentes. Uma é regulação, obviamente que ela tem que acontecer, mas a gente tem também a vertente da educação midiática, que é ensinar, né, ao usuário também, e isso independente da idade, porque, né, a gente vai ver desde crianças até adultos e pessoas mais velhas, assim, que vão precisar dessa educação midiática para saber como se proteger e como utilizar toda a potencialidade das novas mídias. Então, acho que esse também é um passo interessante, porque a gente começa a cobrar e ter ideia do que a gente deixa de dados, enfim, de informações que podem ser monetizadas para essas plataformas. E quando a gente fala em educação midiática, acho que a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é isso, criança, né? Vamos educar as crianças para saber usar as redes sociais, para saber usar a internet. Só que não é isso, não é só isso. Acho que tem que trabalhar na base. Mas nós já passamos dessa base e precisamos da educação midiática também. E é constante, né? Eu lembro aqui colegas de trabalho falando, olha, quase caí num golpe. Sim, né? Eu quase mesmo a fui gente prejudicado. usando, lendo sobre, mas às vezes é algo tão real, tão semelhante. Eu recebi já uma ligação que era o mesmo número do banco. Só que o DDD era diferente. Então, olha onde chega, né? O mesmo número. Óbvio que eu não ia perceber o DDD. Ninguém vai... não é daqui, é de outro estado. É difícil a gente perceber isso. Então, quase foi também. Então, eles são... É muita inteligência, né? É verdade. Então, acaba pegando mesmo quando a gente está muito informado. Por isso que é a importância da educação midiática. Não só para a gente fugir disso, mas para a gente saber utilizar, identificar uma notícia falsa, saber trabalhar mesmo com esse ambiente digital. E saber tirar dele o melhor, porque nem tudo é ruim, né? Tem o lado bom exatamente. também. Conseguir aproveitar, né? Sim. É claro, você entra numa situação de alerta, mas também desenvolver projetos com essas mídias novas. Então, acho que isso também é viável hoje em dia. E essa questão da educação midiática, a gente passa de um letramento, né, para uma literacia midiática. Então, não só saber usar o dispositivo, que eu acho que dominou bem e gosta, porque é conveniente, né, e tal. Então, sabe usar o WhatsApp, sabe mandar mensagem temporária, sabe fazer todas as funcionalidades, mas a literacia vai exigir um pensamento crítico diante dessas plataformas e desses dispositivos. Então, pensar criticamente, né, você superar só positivo e negativo como se fosse uma dicotomia tão fácil de entender. Né? Até desenvolver os próprios conteúdos de maneira ética, né? Checar se aquilo é de uma fonte confiável ou não, antes de transmitir direto. Mas é só uma piada, é só não sei o quê, mas pode prejudicar alguém. Né? E pode ter algumas informações ali. A pessoa pode não entender de uma forma completa. Mas, às vezes, é uma crítica que pode trazer racismo, pode trazer alguma ofensa também ali. Então, tem que cuidar antes de... É o que a gente fala, antes de passar lá no grupo, né? Olha, vê... E não é só se é verdade ou não. Vê a data, vê o contexto, onde isso está ocorrendo. Será que serve aqui? Às vezes, a gente pega um exemplo que nem serve aqui no Brasil e começa a criticar com uma situação que está ocorrendo aqui. Então, não é do mesmo contexto, né? Não é a mesma coisa, não tem o mesmo significado. Então, a gente tem que cuidar. Datas, notícia antiga, já foi resolvido, ou nem foi isso. Então, tem que cuidar com tudo, assim. Por isso, essa educação, né? A gente saber ter esse olhar crítico, desenvolver isso. E isso é importante para todos, independente da idade. Não só com as crianças, né? E aí, a gente entra no primeiro curso desenvolvido aqui, né? Novo,
da área de comunicação de pós-graduação, que é Cybercultura e Educação Midiática, né? A gente teve 3 cursos ofertados novos, né, neste ano, mas que a gente vai falando ao longo do nosso programa. Eu queria entrar no segundo tema, que eu acho que envolve também a questão das plataformas, porque muitas das inteligências artificiais vieram dessas plataformas, né, de mídias sociais, e que é a inteligência artificial na criação, né? Então, acho que isso tem um ganho gigante, porque são ferramentas que antes eram difíceis. Vou dar o exemplo aqui de audiovisual. Então, se você já trabalhou com audiovisual, sabe que os programas eram, né, assim, programas que você tinha que ter uma habilidade técnica muito grande, né, para você editar, para você conseguir fazer o desenvolvimento do audiovisual, e caros. Então, de certa forma, a IA dá uma democratizada, que você consegue utilizar e desenvolver produtos de audiovisual de maneira mais rápida e fácil. Mas entra também em outras questões de criação de imagem e até enfim, de qualquer criação, texto, imagem, som, de direitos autorais. Então, a gente tem visto uma discussão ampliada nesse sentido. Eu acho que a IA, ela veio, a discussão, essa daí é ao contrário, né? A discussão parece que não para. Ela está sempre, porque sempre surge algo novo, um uso novo, né? E eu acho que, você falou, vamos passar para o próximo tema, mas eu acho que volta muito no que a gente estava falando da educação midiática. A IA é uma ferramenta que tem um potencial gigante. Você falou para o audiovisual, então tem muito assim para ser usado. O problema é como as pessoas estavam usando isso, como as pessoas estão usando isso, né? Estão usando para imitar uma voz, para criar um vídeo e trazer uma notícia falsa com a imagem de outra pessoa. Então, o problema sempre a gente volta na ética. Sempre o uso ético, respeitar o espaço do outro, respeitar um trabalho humano também, não só da IA, porque acho que é uma parceria a gente ter essa criação e trazer junto a ferramenta para potencializar a criação. Mas não eu fazer a ferramenta copiar ou imitar uma criação, porque vem a questão dos direitos autorais. E não só dos direitos autorais, mas de você acabar não cometendo um crime mesmo. Sim. Daí volta em todos aqueles crimes que a gente está acostumado, de racismo, crime contra a mulher, então crime infantil também. Então, tem que cuidar muito com isso, assim. Eu acho a IA maravilhosa, trouxe diversas possibilidades. Quando a gente quer criar uma imagem, ajuda muito. Eu sou péssima em desenho. Então, quando eu preciso criar uma imagem, ela traz muitas facilidades, mas como um apoio, né? Eu acho que o problema, a gente volta na educação midiática, assim. As pessoas precisam ter mais essa consciência, essa criticidade na hora de utilizar as ferramentas. E a professora Edna, que inclusive tem uma criação de um livro com IA, né? Com Conta IA. um pouquinho pra gente disso. Não, é que esse livro sempre vem, né? Durante férias, criança em casa, meu filho resolveu fazer um livro e ele escreveu a história e queria muito, né, publicar o livro. E eu não sabia como fazer as imagens, porque eu falei, eu sou uma negação em desenho. E, inclusive, ele queria que ele fosse o personagem do livro. Aí eu pensei, como é que eu vou colocar uma foto dele num laboratório, no meio de uma floresta? Como é que eu vou fazer isso? A foto dele eu faço. Tiro o fundo, isso daí eu sei fazer. E o resto? Então, aí eu realmente entrei na parceria com a IA e deu certo toda a ilustração do livro, assim, mas respeitando os direitos autorais. A IA só criava uma floresta, um laboratório, e eu colocava a foto dele ali. Mas tem que cuidar com isso, né? Eu não posso, de repente, pegar marcas que já são registradas ou algo assim. É legal esse tema da IA, né? Porque eu acho que a intencionalidade do criador, ela continua, permanece. E, claro, com o uso dessas novas ferramentas. Mas se a gente pegar a retrospectiva aí de 2025, a gente teve greve, né, dos criadores de Hollywood, por exemplo, de atores e roteiristas. A gente teve uma discussão forte aí sobre treinamento da IA, porque a IA vai precisar de uma base de dados gigantesca para fazer esse treinamento da IA, para que ela responda de maneira adequada. Será que essa base de dados, né, foi fornecida de bom grado pelos usuários? A gente tem casos, inclusive, que aconteceram no Brasil, de dados sendo utilizados sem uma permissão efetiva ou sem o usuário saber
qual seria o resultado, digamos assim, do uso desses dados. Então, isso acho que é importante, né? Nessa pressa das Big Techs fornecerem uma ferramenta melhor do que a outra, esse treinamento de IA ele fica nebuloso. E aí a gente volta na questão da regulação, também da IA, a gente tem projetos de lei que estão tramitando sobre isso. Mas isso, de novo, ela pega uma estrutura de monetização que é muito maior do que a gente, né? Que é de grandes empresas que fazem pressão no Congresso para não aprovação de leis. Então, a gente tem que ficar esperto e ler esses projetos de lei. Eu sempre falo, quer saber um pouquinho mais? Leia os projetos de lei, né? Não fale assim, é contra a liberdade de expressão. Primeiro, leia o que está escrito para depois ser um especialista da regulação, né? Então, essas questões são importantes e vão fazer diferença na competitividade entre os países. Volto a retomar aqui o exemplo da União Europeia, que já está trabalhando fortemente com essa regulação, inclusive, né, sustentando posições diretamente conflitantes com as Big Techs. E eu acho que essa parte da monetização que você falou que acaba impactando ali em atrasar a regulação, Sim. Não é nem só eu tenho a melhor ferramenta. A divulgação, pelo menos o que eu notei durante esse ano, né, principalmente, olha o que essa ferramenta faz agora. Imita um estilo artístico, que foi o que bombou esse ano. E todo mundo vai lá fazer sua imagem. Mas será que está liberado? Será que o dono desse estilo artístico liberou isso? Será que realmente pode, né? Foi autorizado? Então, é legal, é divertido, é bonitinho. Só que as pessoas não param para pensar nisso. Essa reflexão, né? Essa parte crítica que as pessoas, esse pensamento crítico, que as pessoas têm que começar a desenvolver. É legal, é divertido? Sim, mas é ético. Será que eu não estou invadindo o espaço do outro? Essa questão de direitos autorais, a gente já vê há muito tempo, lá com músicas, com voz. Mesmo com imagens, com marcas. Então, não é algo novo, só está mais evidente porque essas ferramentas estão potencializando, estão facilitando o uso disso. Sim. Mas eu acho que tem que ter uma reflexão maior, assim, porque as pessoas vão muito no embalo nas modinhas e eu acho que isso essas grandes empresas ganham muito com isso. E aí fica esse embate também, trava a regulação, libera, não libera. E aí eles jogam muito isso que estão querendo, não deixam a gente se expressar. E aí jogam isso também para a população. Por isso que a população tem que ter esse olhar de ler o que realmente é e refletir mesmo no que está acontecendo. Eu acho que essa tua fala é fundamental e ela traz muito que o filósofo, né, trabalha, que é o Byung-Chul Han, que ele fala que hoje a gente está imerso no mundo digital, se embriaga dele, mas não reflete sobre ele. Então, claro que é maravilhoso você ter essas ferramentas à disposição, na mão, né? Mas se a gente pegar a entrevista do diretor do estúdio Gimli, né, que foi o grande sucesso de 2025, a gente vai começar a ponderar essas facilidades que a gente tem do mundo digital, né? Porque elas não podem ultrapassar os limites ali legais e éticos, né? Então, acho que isso é importante. Porque uma parcela está sendo monetizada e uma outra, que é a base para fazer todo esse desenvolvimento de criação, não foi monetizada. Né? E a gente, muitas vezes, na ânsia de participar e fazer, a gente acaba liberando alguns dados ali sem também ter que autorizar ou não. Então, Nossa a gente própria imagem, acaba né? entrando na onda... mas não sabendo que nós também estamos lá agora no banco de dados, fazemos parte disso sem ter autorizado também. Eu lembro de um outro fato da íris sendo utilizada, né, esse ano. Então, o pessoal dando íris, dando foto de rosto, que já né, quem tem perfil no Facebook, né, a foto já é pública, então ela pode ser utilizada. Então, a gente tem esses limites, né? Então, leiam os termos de compromisso, os termos de serviço, antes de fazer só rola e fala ali e aceita. Exatamente. Outro tema que bombou, né, em 2025 foi a questão, e aí mais recente, da adultização de crianças e exposição de crianças, muito puxada, claro, pelo Felca, né, pelo influenciador digital Felca, mas que já é tratada, isso que eu queria expor aqui, há anos por outras organizações. Né? A gente tem a ANDI, por exemplo, se você entrar lá, andi.org,
você vai conhecer um pouco o trabalho dela, Instituto Alana, enfim, a gente tem várias organizações que já tratavam de tema de comunicação social e direitos humanos e também especificamente de crianças e jovens. E isso traz novamente, né, algumas pautas. Primeiro, a questão da responsabilização de plataformas. Segundo, a questão da educação midiática, que a gente já conversou, mas que essa exposição, né, muito puxada pelo influenciador digital, mas que eu falo já era tratada há mais de 20 anos por outras organizações, e meio, né, apagada pelo nosso Congresso, levou algumas ações interessantes. Né? A ECA Digital, que é uma modernização da questão da comunicação com crianças e jovens, e também de uma classificação de 6 anos, que antes a gente tinha classificação livre, né, para produtos midiáticos, e a classificação de 10 anos. E agora temos a de 6 anos, que entende que a primeira infância é mais sensível a esse tipo de conteúdo. E que não só conteúdo audiovisual, TV, cinema, mas que agora tem jogos, agora tem aplicativos, enfim, tem uma indução ao consumo já nessa idade. Como é que você vê isso, Ed? Você citou a ECA, que agora saiu, né, a digital. Na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele sempre vem, assim, atualizando. Inclusive, é um documento que eu sempre elogiei muito, porque tem sempre esse olhar de a sociedade vai mudando, a gente precisa ter esse olhar, esse cuidado. Mas sempre aos pouquinhos ali, não tinha nada tão efetivo com relação ao digital. E essa questão da criança no digital não é tão nova, né? Então, realmente foi esse boom, foi o que você falou, já tem outras instituições, mas ele ter colocado deu um empurrão para que todo mundo olhasse mesmo. Às vezes isso é necessário, né? E empurrasse para sair mesmo. E com relação à classificação, eu achei bem bacana, assim, a gente sempre pensa, né? A gente chegou a comentar até que ponto isso ajuda ou não, mas acho que é mais a questão dessa instrução. Instrução para a família que está junto com a criança, né? E família de um modo geral, as pessoas que fazem parte ali do cotidiano da criança. E até para as plataformas, para ter esse cuidado, né? Muitas vezes é até uma questão de orientação mesmo. Essa parte da educação é uma questão de orientação. Então, eu preciso orientar por que não. Por que alguns jogos não são adequados? O que isso tem causado? Às vezes parece inofensivo aos nossos olhos, até porque nós somos de outra geração, que nem tinha tanta essa exposição. E agora tudo é muito fácil. Você clica, você baixa um jogo, você não sabe o que tem ali no jogo. Muitas vezes o nome é muito bonitinho e o desenho que está ali é muito bonitinho. Eu já olhei jogos que eu falo, nossa, tranquilo, né? Só que quando você vai acessar e passa de fase e tem um dinheirinho, outra coisa, qualquer coisa eles querem que pague. Sim. E é muito fácil ali você pagar também no digital. Então, acho que é um cuidado, é uma educação ali, é uma conversa, uma orientação que tem que ser feita constantemente agora. Que também não pode ficar só nesse boom que teve e agora apagar. Eu acho que é uma coisa que tem que ser continuada, principalmente pelo perigo ali com as crianças. E perigo de todas as formas. Não estou falando só físico, mas também alimentar, psicológico. É complicado ali para... E essa vulnerabilidade dessa faixa etária, eu acho que é bem específica, né? Porque ali é a formação inicial. Uma inocência, né? Não também tem, deles. Eles não sabem o que é ruim, o que é bom. A gente vê muitas crianças só reproduzindo sem saber. Sim. O próprio palavrão que a gente fala né? Discute. A criança muitas vezes reproduz porque escutou alguém falar e nem sabe o que significa. Não, e essa diferença de 6 para 10 anos é uma grande diferença, né? Você que tem filho, você sabe que a inocência é diferente, né? E o contato, isso que eu achei interessante nessa nova classificação, antes da gente ir para os nossos finalmente. Mas dessa nova classificação, o tipo de conteúdo que antes era violência sexual e tal, eles trouxeram uma preocupação também com interações sociais que essas crianças podem ter e indução ao consumo. Indução ao consumo a gente já comentou, mas vários jogos eles disponibilizam conversa por chat. Então, as crianças também podem ser induzidas a conversas com adultos, conversas com, enfim, crianças mais velhas e tal. E qual, né, tem sido o ambiente dessas conversas e o que tem sido tratado, né? Não é só sobre o jogo, então tem que ficar de olho. E hoje a gente tem possibilidades de controle parental mais interessantes, inclusive das próprias plataformas, né?
Sim, hoje eu até comentei, né, essa semana a gente conversou sobre isso, as próprias plataformas, elas têm alguns aplicativos que você pode conectar o seu celular ao celular da criança ou do adolescente. E ali você consegue acompanhar tudo que eles estão fazendo, tudo mesmo. O tempo que ficou, qual aplicativo, só consegue baixar um aplicativo se você colocar a senha do seu e-mail, aí basta não revelar a senha para a criança, né? Sim. Isso é óbvio. Então, a gente consegue também ter esse acompanhamento. Não precisa ficar necessariamente do lado ali. Mas, claro, esses chats eu acho bem perigoso. Porque mesmo quando é por fala, eu consigo mudar minha voz. Com a IA, Sim. eu consigo colocar minha voz como se fosse de uma criança. E muitas, acho que 90% das vezes é escrito. Então, eu posso entrar lá e dizer que eu tenho 8 anos. Quem vai dizer que não? Eu vou montar ali o meu avatar do jeito que eu quero, com as características que eu quero. E aí, nessa, eu consigo ir descobrindo tudo sobre a criança, fazendo clicar em alguma coisa. E eu vou induzindo pela inocência mesmo. E eu acho que um ponto que a gente destaca, né, agora já indo para a nossa finalização aqui, mas seriam mais dois, né? O primeiro é desinformação, que de certa forma a gente já tratou, né, que é a questão do próprio uso de inteligência artificial, manipulação, mas que isso também leva a um processo de fact-checking, né, de checagem de fatos, no digital muito maior. Então, a gente tem iniciativas como Fato ou Fake, os próprios veículos de comunicação têm se aliado para ter dispositivos melhores de verificação. A gente vê que existem espaços específicos no jornalismo dedicados a isso. Então, para a programação e fala, olha, tá vendo essa mensagem aqui que tem circulado? Ela é falsa por conta disso, disso e disso. Então, a gente vê onça atacando não sei o quê, cachorro, e vê jacaré comendo gente, barco. Gente, que a inteligência artificial, né? Se você for olhar assim, em termos de produção, né? Às vezes a gente fazia lá uma diferenciação pela boca, pelos olhos, que cada vez é mais difícil de você fazer, porque a ferramenta tem melhorado muito. Então, esses processos de checagem vão ser importantes. E essas agências, você citou, né? Mesmo os próprios veículos, ajudam bastante. E a gente volta naquilo de você verificar. Você tem a possibilidade de acessar essas agências, porque eles já colocam lá, quando está bombando algo muito absurdo, eles já publicam. Então, nas páginas, a gente já consegue verificar isso, que não era bem assim. E verificar o resto também, data, ter um cuidado. Se for muito estranho, não repasse, deixa para lá. É que às vezes é tão impactante que as pessoas acabam no impulso repassando. Mas eu acho essa parte da checagem muito importante, tem sido muito importante na sociedade. E, inclusive, eles publicam quando tem essa questão dos crimes também, dos crimes digitais. Chega uma mensagem assim, não é. Então, esses alertas têm ajudado bastante. E são auxiliares da educação midiática que a gente tanto falou, né? Esse quarto poder dos veículos de comunicação tem sido relevante nesse aspecto também. Bom, para a gente finalizar, né, os nossos cursos que a gente criou esse ano, então, o curso de Cybercultura e Educação Midiática, que a gente já comentou muito, mas também teve o MBA de Comunicação Organizacional e também um curso específico sobre consultoria de imagem, que eu acho que é bem legal também, né? Tem sido bem procurado. Mas tudo isso leva a gente a uma relevância em 2025 que o audiovisual brasileiro teve. A gente tem um curso específico de produção audiovisual para o web, mas a gente teve o Ainda Estou Aqui, né? Um clássico ali sendo divulgado no Oscar, ganhou, né, o prêmio de melhor filme estrangeiro, mas ficou quase ali de melhor atriz. E a gente também teve Agente Secreto, enfim, o nosso audiovisual tem bombado muito, assim, né? E eu acho que também essa produção facilitada por meio da internet, né? Até na publicidade, teve um questionamento de uso de IA esse ano. Então, como que essa relevância tem sido vista por você, professor? A gente vê vários exemplos ali do digital. Além desses cursos que você citou, acho que outros cursos nossos traz essa questão do digital, de pensar como isso tem se dado na sociedade. E você trouxe os exemplos aí, que no Brasil tem desenvolvido, né? O digital tem se desenvolvido,
tem criado força, só tem que cuidar com a parte ética, mas a gente tem tido bons resultados. Sim. O filme, até algumas novelas, né, que bombaram. Remake Então, aí da Vale Tudo. Né? Ótimo. Teve Vale Tudo, que foi bem legal, que trouxe até algumas questões do digital também, dessa importância de influência ou não. Então, eu acho que tem tudo, assim, essa relação do digital, audiovisual, né, que a gente estava comentando, com a inteligência artificial, com o trabalho humano, que não tem como ser dispensado, né? Quem acha que sim, não tem como ser dispensado. A IA depende do trabalho humano, e acho que essa parceria é legal. E isso tem tudo para desenvolver ainda mais. Eu acho que está indo por um caminho bem legal, assim, inclusive de visibilidade perante o resto ali do mundo, né? A nível mundial mesmo, como foi a questão do Oscar. O único cuidado é esse da ética. Eu acho que a gente tem que pensar... Porque, claro, a gente pensa em grandes produções, mas eu acho que mesmo pequenas produções ali podem utilizar disso, né? Mas sempre pensando, tendo essa reflexão, trazendo essa parte mais reflexiva do uso do digital, como isso pode ajudar, como isso não ajuda, né? Isso atrapalha. E o legal é que isso já está presente nos nossos cursos, né? A gente comentou aqui, mas as atualizações já estão trabalhando com essa questão da IA. Professora, para a gente finalizar, que a gente já estourou nosso tempo, eu queria ver contigo uma última dica, né? O que você deixa para os nossos estudantes de comunicação e futuros estudantes, porque a gente tem muita gente que vem das outras áreas procurar comunicação, porque hoje a comunicação, eu sempre digo que está em tudo, né? Ela atravessa as diferentes áreas até por um processo de mediatização de diferentes instâncias. Então, está no esporte, está na política, a comunicação acaba atravessando aí projetos até pessoais, né? Quero criar um canal que fale sobre esse tema. Então, como que eu me aproprio dessas novas ferramentas? Que dicas você tem para a gente finalizar aqui? Eu acho que como dica, vou puxar para a gente aqui, eu vou deixar os nossos próprios cursos, assim, porque não só por ser os cursos onde a gente trabalha, mas porque a gente tem o cuidado de ter essa variedade, essa diversidade. Então, a gente pensa a comunicação não só como algo fechado, como algo que faz parte da sociedade. Então, é isso. A gente tem cursos que relacionam a comunicação com a saúde, a comunicação com a política, ou com as mídias. Então, não direciona apenas para o profissional que fez a graduação na comunicação, na área da comunicação. Qualquer outro vai conseguir achar um curso ali que vai te ajudar nessa área. Ou porque eu quero ter uma página, ou porque eu quero melhorar, mesmo na área da educação, eu sou professora e quero melhorar os recursos que eu estou utilizando nas minhas aulas. Tem o curso de educação midiática, tem o de gestão de mídias, tem o de planejamento audiovisual. Então, amplia muito ali e eu consigo fazer parte também desse crescimento do digital que está muito ligado à comunicação. Então, a minha dica vai ser essa. Acessem lá, que a gente tem vários cursos com esses diferentes perfis também. Legal. Obrigado, professora Edna, pela participação. Sempre um prazer, né, conversar contigo sobre esse tema. E queria parabenizar também pelo término do doutorado. A professora agora doutora, mais calma, né? Mais feliz, leve. Sei bem como já passei por isso. E para você que está nos ouvindo, eu queria deixar mais uma dica, que é o nosso perfil no Instagram, @pós-unintercomunicação. Você pode entrar lá e ver mais um monte de conteúdo interessante sobre a área. Eu espero você nos nossos próximos programas. Um abraço e até lá!